Boa tarde! Estamos começando mais uma série do Projeto Detox, desintoxicando o coração e a mente de tudo aquilo que te impede de romper, de prosseguir, de avançar. Semana passada nós falamos sobre as cadeias do passado e esta semana nós vamos falar de 4 atitudes que impedem a sua vida de romper. E talvez você se identifique com uma dessas atitudes. Nós vamos basear este estudo no livro de Esther e eu quero começar esta semana falando sobre a vida do rei Assuero. No livro de Esther, no capítulo 6, a partir do versículo 6, diz assim: e entrando Amã ao rei, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará ao rei para se fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo que o rei costuma andar montado, ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiorais dos senhores, e vistam aquele homem cuja honra se agrada. Levem-no de cavalo às ruas da cidade e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto o rei disseste. Estudando o livro de Esther, os 10 capítulos, a história do rei Assuero, você vai sempre encontrar o rei Assuero perguntando a alguém o que fazer diante das questões da sua vida. A história começa narrando uma festa de 180 dias que o rei Assuero dá aos seus nobres e mais 7 dias que ele chama o povo da fortaleza de Suzã para festejarem juntos. E nesta festa, no último dia de festa, o rei convida a sua esposa a se apresentar à corte, para que o rei mostre ao povo a beleza da rainha. A rainha se nega. E aí a gente começa a ver na história do rei Assuero, ele perguntando aos seus nobres o que fazer com a sua esposa. E ali os seus nobres começam a persuadi-lo. Eles falam o que Assuero deve fazer com a sua esposa. Olha, se bem parecer ao rei, faz assim, 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 assim. E ali Assuero faz. Mais adiante, o rei se lembra da festa e ele não sabe o que fazer com a rainha. E ali os jovens começam a persuadi-lo: olha, se parecer bem aos teus olhos, faz assim, assim, assim. Capítulo 2, no versículo 4, você vai conferir essa história. No capítulo 5, no versículo 3, o rei já com sua nova esposa Esther se apresenta ao rei e o rei: o que você quer? Fala o que você quer, que até metade do reino eu te dou. Esther nem tinha falado nada e o rei já estava oferecendo a ela metade do seu reino. No capítulo 6, versículo 6, que é a chave central do livro de Esther, que é a chave central do desenrolar do que Deus tinha no livro de Esther para realizar. O rei passa uma noite em claro e pede para ler ali o livro das crônicas. Quando o livro de crônicas é lido, ele descobre que um homem chamado Mardoqueu lhe deu livramento. Gente, eu estou sendo um pouco rápida, porque como são 10 minutos, eu quero colocar vocês a par da história, para a gente entrar no que eu quero trazer para vocês. E ali o rei passa a noite acordado, porque descobre que um homem lhe salvou da morte e ele não tinha feito nada por aquele homem. Quando amanhece o dia, Amã, que é o principal dos príncipes do seu rei, chega à presença do rei e o rei pergunta: o que eu vou fazer com um homem que o rei se agrada? Passado este versículo, o rei pergunta várias vezes no desenrolar da história: o que é que eu vou fazer?
um grande rei que conquista 127 províncias. Ele está sempre perguntando para alguém o que é que ele vai fazer. Ele está sempre baseando as suas atitudes naquilo que alguém acha que ele deve fazer. E sabe, queridos, o que acontece comigo, com você hoje? A gente sempre quer que alguém tome uma atitude por nós. Faça em vista hoje como estão sendo endeusados os grandes líderes religiosos de todas as religiões. A gente sempre quer que um líder religioso nos determine o que devemos fazer. A gente sempre quer que um amigo determine o que a gente vai fazer. A gente sempre está atrás de alguém que determine o que é que vamos fazer. Nós nunca tomamos uma decisão por nós mesmos, e isso é uma atitude totalmente prejudicial. Quando nós não sabemos o que fazer da nossa vida e damos a outros o direito de intervir na nossa vida, de tomar atitudes por nós. Foi assim no decorrer de todo o livro de Esther, na vida deste grande rei. Ele era grande, ele era sábio, ele era inteligente, ele era perspicaz, ele conquistou um grande império, mas as questões da sua vida, as questões do seu dia a dia, as questões que ele precisava resolver, ele passava para outra pessoa. E talvez seja o que você esteja vivendo hoje. Talvez você se divorciou porque a sua mãe, porque o seu pai, porque o seu irmão, porque os seus amigos disseram para você que essa pessoa não era boa, que o seu esposo não prestava, que a sua esposa era ruim, e você, ouvindo um conselho que veio de outra pessoa, determinou que era o fim do seu casamento. Talvez você saiu do seu emprego porque as pessoas, os seus amigos, as pessoas que te cercaram, disseram para você que não era um emprego para você, que aquilo não era para você, que você merecia coisa melhor, e aí você sai. Talvez disseram para você que você era jovem demais para ser crente, ou que você estava gastando seu tempo, perdendo seu tempo, envolvido com as coisas da religião, seja qual for a religião, e aí você se afastou de Deus para curtir a sua vida. Não porque você tomou essa decisão, mas porque alguém tomou essa decisão por você. Durante todo o livro de Esther, eu te convido a ler, são 10 capítulos rápidos de ler. Toda a história do rei Assuero foi determinada por alguém. Alguém mandou ele exilar a rainha, alguém mandou ele chamar uma nova esposa, alguém mandou ele escrever uma carta, alguém mandou ele matar os judeus, alguém mandou ele botar Mardoqueu em cima do cavalo, alguém mandou um grande homem com um grande potencial, pau mandado de outras pessoas. E talvez na sua vida também seja assim. Você é uma grande pessoa, tem um grande potencial, cresceu, fluiu, chegou até aqui, mas as pessoas têm determinado como vai ser a sua vida, como vai ser a sua história, o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer. É óbvio que nós temos sim que ter conselheiros, é óbvio que nós temos sim que pedir opinião, que pedir conselho, principalmente de pessoas melhores do que nós. Eu ouvi um conselho que eu nunca me esqueci na vida: ande com pessoas melhores do que você, ande com pessoas maiores do que você. E como eu sou evangélica, o conselho também dizia: ande com pessoas que amem a Deus mais do que você, que amem a Bíblia mais do que você. E eu tenho seguido este conselho à risca. Eu tenho buscado andar com pessoas melhores do que eu, que amem a Deus mais do que eu, porque estas pessoas terão conselhos sábios no momento sábio para me dar. Entenda que você precisa de pessoas melhores do que você para te aconselhar, mas você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, e Deus te capacitou com uma mente capaz de sentar, de pensar, de analisar se você está vivendo a vida que você planejou para si, ou se você está vivendo o projeto de outros, o sonho de outros, a história de outros, agindo conforme o que outros acham
acham que é melhor para você. Nesta tarde, eu quero te convidar a pensar com os pensamentos de Deus, a ter pensamentos próprios, a ter vida própria. Eu quero te convidar nesta tarde a analisar se até aqui você não tem feito exatamente o que os outros queriam que você fizesse e tem se frustrado, e tem se entristecido, e tem tido que voltar atrás muitas das vezes. O rei Assuero, ele entrega o seu anel nas mãos de Mardoqueu e diz: vai lá, faz o que você quiser fazer. O rei Assuero dá o seu anel nas mãos de Amã e fala para ele: vai lá, mata os judeus, faz o que você tiver que fazer, que eu tô contigo, eu tô te dando carta branca. Mas o rei não parou para pensar que ele estava decretando a morte da sua própria esposa, a rainha Esther. Lá na frente, o rei tem que voltar atrás, tem que dar o seu anel agora a Mardoqueu, para que Mardoqueu conserte a bagunça, para que Mardoqueu refaça aquilo que o rei fez sem pensar, porque agiu segundo o conselho de outras pessoas. Quando você age segundo o conselho de outras pessoas, sem parar para refletir se esse conselho cabe na tua vida, se esse conselho cabe na tua história, se esse conselho vai fazer sentido para o que você está vivendo, para o tempo que você está vivendo, você comete um terrível engano. Muitas mulheres que eu conheço largaram seus esposos porque todo mundo dizia que ele não prestava, que ele não valia nada, que ele não era um bom marido. E hoje se arrependem amargamente. Primeiro, porque amavam os esposos. Segundo, porque não refletiram que muitas das vezes o conselho veio de mulheres que tinham inveja da vida que elas levavam, da casa que elas tinham, das coisas que elas viviam. E hoje vivem uma vida de solidão, de amargura, e veem os seus esposos vivendo uma nova vida, uma vida abundante ao lado de outra mulher, vivendo aquilo que elas poderiam estar desfrutando e não desfrutaram, porque ouviram conselhos que não deveriam ter ouvido. Eu estou falando de casamento, mas em várias outras plataformas é assim. Pessoas que abandonaram seus empregos porque não eram cargos dignos delas, e outras pessoas foram lá, entraram naqueles cargos indignos, cresceram, alcançaram posições mais altas e estão vivendo a vida que elas poderiam ter vivido, mas por ouvirem conselhos de quem não estava apto a aconselhar. Conselhos de pessoas que aconselham segundo a sua vida, a sua história, o seu coração. Quantas das vezes pessoas vão dizer: ih, você vai casar? Você tá louco, vai jogar sua vida fora, vai jogar sua juventude fora, casamento não presta, casamento não é bom. Ei, pessoas que viveram maus momentos vão te aconselhar baseados nas experiências delas, não nas que você está vivendo. Então cuidado com quem tem te aconselhado. A maior intoxicação da vida é viver a nossa vida baseada na experiência de outras pessoas. É por isso que muitos cristãos, seja de qual for o âmbito religioso, se desviam da fé, porque vivem uma vida cristã baseada na experiência de outros e nunca tiveram uma experiência com Deus. Você precisa buscar e entender qual é o propósito da tua vida. O rei Assuero era um rei. O propósito de um rei é governar. O propósito de um rei é decretar. O propósito de um rei é governar seu povo segundo aquilo que lhe é propício. E quantas das vezes brincaram com o reinado do rei Assuero? E quantas das vezes fizeram o Assuero tomar decisões segundo aquilo que achavam bom para o reinado? Tipo, se eu fosse rei no seu lugar, eu faria assim. Se fosse para eu fazer, eu faria assim. O rei Assuero tomou decisões baseado nos sentimentos de outros, baseado no ódio de outros, baseado na inveja de outros, baseado no desejo de coração de outros. E outros que nos cercam tentam intoxicar a nossa vida o tempo todo. As pessoas tentam o tempo inteiro fazer com que a gente viva as suas próprias vidas. Num mundo em que a gente já vive uma vida que alguém já escolheu para nós. A gente acha que faz as nossas próprias escolhas, mas tudo já está pré-escolhido para nós. Se você entra numa concessionária para comprar um carro, ali vão ter alguns modelos pré-escolhidos pelo dono da concessionária, para que entre aqueles modelos que o dono da concessionária escolheu, você escolha um e seja feliz.
Quando você entra no mercado para fazer uma compra, que você vai ali comprar uma massa de tomate, as que o dono do mercado já pré-escolheu estão ali à sua disposição, para você escolher entre as que ele já escolheu. Na vida também é assim. A gente já vive uma vida pré-escolhida. Você não escolheu nascer na família que você nasceu, mas você já nasceu numa família. Então você já tem uma pré-escolha. Agora, a sua vida, a sua história, ela é sua. Ninguém pode escolher a sua vida por você, a não ser que essa escolha seja uma escolha assertiva, abençoada em Deus. Cuidado com quem tem te aconselhado. Não existe nada mais tóxico do que ouvir um conselho e colocá-lo em prática sem pensar se aquele conselho cabe na tua vida, se aquele conselho cabe na sua história. O rei Assuero, ele só teve vitória porque por trás da sua vida, por trás da sua história, havia outras vidas envolvidas e Deus interviu. Mas nem sempre é assim. Cuidado com as pessoas que te aconselham. Cuidado com as pessoas que determinam o que vai acontecer com você. Cuidado com as pessoas que entram na sua história e determinam o que vai ser da sua vida baseado nos seus sentimentos, baseado nos seus pensamentos. Cuidado para você não estar vivendo uma vida baseada no ódio de outras pessoas, baseada na raiva de outras pessoas, baseada no fracasso de outras pessoas. Cuidado para você não estar entulhando os teus poços, sepultando os teus sonhos, porque não deu certo na vida de outras pessoas, porque não deu certo quando outras pessoas tentaram. Muitas pessoas tentaram voar. Aí veio ali os pais da aviação e conseguiram. Muitas pessoas tentaram inventar a lâmpada. E aí veio, se eu não me engano, Thomas Edison e fez dar certo. Muitas pessoas tentaram viver a sua vida e não conseguiram, mas Deus deu a sua vida para você fazer e dar certo. Ouça conselhos de pessoas bem-sucedidas, de pessoas sábias, de pessoas que foram lá, que fizeram e deram certo. Cuidado com conselhos que não cabem na sua vida, com conselhos que são muito bons, mas são desejos de coração de outros. Não é o que Deus determinou para você. Eu quero que Deus abençoe a tua vida nesta tarde. Eu quero que Deus faça com que você tenha pensamentos claros e objetivos. Eu quero que Deus faça com que você entenda que a tua vida é um presente, um privilégio de Deus para você, e cabe a você determinar a sua vida segundo o coração de Deus, segundo aquilo que Deus preparou para você. Cuidado com quem tem te aconselhado. Pode ser que esta pessoa esteja querendo fazer você viver a vida que ela gostaria de viver e deu errado. Cuidado com as palavras que têm chegado ao teu ouvido. Saiba filtrar o que vem de Deus para a tua vida. Saiba filtrar o que vem de Deus para o teu coração. Saiba filtrar o que realmente vai trazer paz, alegria e bênção para o teu destino. Eu quero te agradecer por ter ficado até aqui comigo. O nosso estudo hoje foi um pouquinho além do que eu quero trazer. Eu quero ficar presinha ali nos 10 minutos, mas o assunto foi muito extenso, mas eu creio que Deus falou ao teu coração. E se Deus falou ao teu coração, se você achou que esta mensagem realmente é uma mensagem de Deus, é boa, é agradável, compartilha com alguém. Não deixa essa mensagem morrer no seu celular. Compartilhe pelo menos com uma pessoa que pode ser abençoada com esta palavra. Nós temos muitos amigos que estão vivendo segundo o conselho de pessoas que não querem o bem, que não querem que você prospere, que não querem que você progrida, que não querem que você vá para frente. Pessoas que, como a vida não deu certo para elas, então elas não querem que a vida dê certo para ninguém. Mas eu profetizo sobre a tua vida, que Deus vai te dar sabedoria, graça, para que você não ande segundo o conselho dos ímpios, mas que você ande segundo o conselho que Deus tem para você. E como é que eu vou saber que conselhos Deus tem para mim? Meu pastor, meu padre, meu guru, eles é que vão me direcionar? Também. Mas quer saber o que Deus tem para tua vida? Leia a Bíblia Sagrada. Leia este livro. Nele contém
tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, receba esta palavra no seu coração e seja abençoado.